Olá, colega dentista recém-formado, bora lá para mais uma live aqui no perfil do Dentista Confiante. Meu nome é Adriana Vasconcelos e, como eu já disse, eu ensino você, dentista recém-formado, a obter diagnóstico assertivo e segurança nos procedimentos já no próximo atendimento, hein? Bora lá, boa noite a todos. Nessa terça-feira, compartilhar com você um caso clínico que a missão de hoje é uma mensagem muito especial para você, colega dentista, não ignorar o recadinho do paciente, a queixa do paciente, a sensibilidade que o seu paciente está relatando. Porque se a gente for olhar o tamanho da restauração e o relato do paciente e achar que aquilo é um exagero, a gente pode estar perdendo a oportunidade de ajudar esse paciente, de conquistar a confiança desse paciente, como é esse caso clínico de hoje. Seja muito bem-vindo, Heitor, à nossa live de hoje. Nossa live de hoje nós vamos conversar sobre um caso clínico. Paciente acolhido aqui na clínica com muita sensibilidade, um relato de sensibilidade que ele observou ao mastigar alimentos mais duros, mais gelados, mas que ele não observava nenhuma cárie aparente, nenhuma fratura do dente. E olha só esse caso clínico que pode acontecer a qualquer momento. Gente, a gente não pode desconsiderar o relato do seu paciente. Aqui, quando eu fotografei para encaminhar para vocês, o paciente, já estava com isolamento, já tinha feito todo o planejamento do tratamento, mas tratava-se de uma cárie inicial envolvendo esmalte e dentina, mas paciente com sensibilidade alta. Então, volta a confirmar com vocês, gente. Observe o relato do seu paciente. Não ignore a informação, não ache que seu paciente pode estar exagerando. E aí a gente consegue observar que a cárie, ela pegava esmalte, pegava dentina num processo inicial. E aí a gente, lembrando lá, no período da faculdade, a gente entende ainda melhor por que esse paciente vai mastigar uma fruta gelada, vai comer um amendoim, ele tem esse reflexo de sensibilidade. Duas coisas a gente precisa considerar. Primeira coisa é o limiar de sensibilidade desse paciente, A dor, ela não conseguimos mensurá-la. A gente utiliza aquela escalinha de dor para a gente ter uma ideia do que o nosso paciente está sentindo, mas o que é dor 5 para mim pode não ser dor para você. Oi, Débora, para você, Heitor, que está chegando, participando aqui da nossa live. Então é muito importante que a gente dê atenção ao relato do nosso paciente. E um outro detalhe que a gente deve observar, que quando a cárie ela atinge a linha de interseção entre o nosso esmalte e a nossa dentina, ou seja, ela começa a entrar em contato com as primeiras terminações nervosas que vem ali dos canalículos dentinários, é onde o meu paciente sente o primeiro alerta. E na verdade, colega dentista, vocês sabem que é o melhor momento da gente atuar. É onde a gente tem um prognóstico mais favorável, onde a gente pega a cárie ainda no estágio inicial. Então hoje, abri essa live para a gente orientar sobre a importância da gente avaliar cada detalhe, cada sensibilidade, cada situação que o paciente relatar dor. Esse foi um caso acolhido aqui na clínica. A paciente com sensibilidade marcou uma consulta de urgência porque ela não sentia nenhum desconforto e foi comer uma maçã gelada, foi mastigar um amendoim e esse dente começou a doer. E no exame clínico a gente já observou que na oclusal ali havia uma cárie. É uma cárie pequena? Sim, mas a gente sabe que a cárie cresce em formato de triângulo ali. Então,
a paciente já com sensibilidade. Radiograficamente a gente observou que a cárie atingiu ali aquela interseção entre o esmalte e a dentina, invadindo inicialmente a dentina, por isso esse limiar de dor mais alto da paciente. A gente sabe também que nossos estudos, que essa cárie vai evoluir um pouquinho, meu paciente vai diminuir essa sensibilidade, e só depois, à medida que vai aproximando ao canal, a sensibilidade aumenta. Então, não ignore o alerta do seu paciente, a sensibilidade do seu paciente, tá bom? E nesses casos clínicos, vamos ser bem efetivos, bem resolutivos. A gente optou já em fazer o isolamento absoluto do dente. Para uma remoção conservadora do tecido cariado ali, utilizamos o sistema de ultrassom para preservar ainda mais a estrutura de esmalte. Então fica aí essa dica do dentista confiante para você. Cáries iniciais, pode-se utilizar o sistema de ultrassom, é muito mais confortável para o seu paciente. Não houve necessidade de anestesiar, tá? Usamos bem a pasta profilática, pasta com pedra pomes, limpando bem ali as cicatrículas, as fissuras, e com ultrassom limpamos ali, tá bom? E logo em seguida usamos uma resina, a técnica bem conservadora, uma resina flow, para devolver aí, né, a estabilidade oclusal da paciente. Imediatamente realizamos aí o teste com jato, né, de água, ar, pedimos à paciente que mastigasse e ela relatou, né, conforto aí sem nenhuma sensibilidade, tá? Então, essa live aberta aqui hoje, bem rapidinha para vocês, para ficar aí a orientação de, mesmo que o paciente relate um desconforto na região, mesmo que você não mostre, não demonstre, né, clinicamente não esteja visualizando aí uma lesão ampla, uma lesão que, poxa, mas por que ela está relatando tanta sensibilidade? O limiar de tolerância à dor, elas são variáveis nas pessoas, e aí a gente precisa então acreditar, é o que eu sempre falo aqui com os meus alunos, com meus estagiários. Acreditem no relato do seu paciente. Seu paciente não iria sair de casa para vir ao dentista relatando dor se ele realmente não estivesse sentindo, tá bom? Então, nesses casos, seja resolutivo, já proponha ao paciente para resolver aquela situação já nesse mesmo dia, como a gente realizou aqui, tá bom? Então, casos de intervenção simples para você, colega dentista recém-formado, que às vezes sente-se inseguro em realizar um procedimento, não deixe de oferecer a técnica que você tanto viu na faculdade. Utilize sim o isolamento absoluto, explique para o seu paciente a importância desse isolamento absoluto. Aproveita que essa resina básica, resina oclusal, né? Aproveite para explicar detalhes, para mostrar conhecimento para o seu paciente. Explique para ele a profundidade da cárie, explique para ele que cárie cresce no sistema de triângulo, claro, usando palavras que o seu paciente vai entender, mas aproveite, porque situações como essas, restaurações no modelo básico nosso, são situações que vocês vão ser resolutivos. O paciente chegou no seu consultório com uma queixa de dor, um desconforto, principalmente ao mastigar coisas geladas, ele vai sair do seu consultório com aquela situação resolvida. Isso vai gerar confiança, credibilidade em seu atendimento, e o paciente vai retornar com frequência para fazer uma profilaxia, para fazer outros procedimentos, porque ele vai lembrar e vai indicar você para outros parentes, outros amigos, porque no momento que ele teve uma sensibilidade que para ele foi um desconforto grande, você, doutora, doutor, recém-formado, está começando a sua carreira aí, foi resolutivo para esse paciente, tá? Então a minha orientação de hoje é que não duvide da sensibilidade que o seu paciente está sentindo e seja resolutivo. Nada melhor,
não tem nenhuma maneira melhor do que você conquistar a confiança do seu paciente, de você demonstrar segurança no procedimento, sendo resolutivo no caso clínico do seu paciente, tá joia? Então fica aí a orientação desse caso clínico de hoje. Olha, uma restauração oclusal classe 1, paciente aí com desconforto, né? Isolamento absoluto, para você realizar ali o procedimento. Olha, não se tratava de uma restauração profunda, mas se tratava de uma restauração que estava causando desconforto ao seu paciente, tá? E a dica de hoje também que nós conversamos, pode sim fazer a remoção desse tecido cariado usando o sistema de ultrassom para que seja mais confortável para o seu paciente. Nesse caso, realizamos também o polimento coronário, condicionamento ácido e utilizamos ali pela profundidade uma resina flow para sermos rápidos e resolutivos. O paciente saiu do consultório já sem nenhuma sensibilidade. Então esse é um caso clínico muito tranquilo de ser resolvido e que vai te trazer segurança no procedimento. Mas lembre-se, o isolamento absoluto vai ser fundamental para a qualidade dessa restauração e também gerar aí confiança no seu paciente, porque muitas das vezes o paciente nunca usou essa estratégia do isolamento absoluto e veio conhecer com você, e isso te traz muita credibilidade aí. Então, bora lá para essa dica de hoje aqui do perfil do Dentista Confiante, tá bom? Ó, direct aberto para dúvidas e compartilhamento de casos clínicos, hein? Esse é um caso clínico que a gente resolveu aqui hoje e aí podem enviar, tá aí com algum caso clínico com dificuldade de resolver, tá com dificuldade de obter um diagnóstico assertivo na situação que tá acontecendo aí no seu consultório? Bora lá, manda pra gente aqui no perfil do Dentista Confiante. Eu, Adriana Vasconcelos, faço questão de ajudar. Gente, uma excelente noite de terça e que continue uma semana muito abençoada para vocês.